Crianças também podem ter tumores renais. E o tumor renal mais frequente na infância é o nefroblastoma, também conhecido como tumor de Wilms. O tumor de Wilms, ele é um tumor renal que, quando diagnosticado, ele pode ser uni ou bilateral, ou seja, pode acometer um ou ambos os rins, e a faixa etária do diagnóstico geralmente é entre o 3º e o 4º ano de vida. Como é que a gente suspeita de que um parente próximo, às vezes um sobrinho, primo, ou até mesmo o nosso filho pode ter esse tipo de problema? Porque geralmente são crianças que estão muito bem, são eutróficas, mas que ao exame físico, na hora que você vai palpar o abdômen da criança, existe uma massa que geralmente fica em flanco, seja do lado direito ou do lado esquerdo, que se mostra como uma massa mais rígida, a palpação do abdômen. Algumas pessoas, algumas crianças podem exibir também sangramento urinário, um sangramento macroscópico visível na urina, e isso pode ser a queixa principal dos pais na hora de procurar um médico pediatra na urgência ou então algum nefropediatra. O nefroblastoma ou tumor de Wilms, ele é um dos tumores mais frequentes na infância e ele perde em termos de frequência para tumores intracranianos, e para o neuroblastoma, que atinge geralmente as glândulas suprarrenais, mas pode acometer outros lugares também. O tumor de Wilms, ele tem como característica, além dessa massa que eu acabei de explicar na palpação, que às vezes os pais vão dar banho na criança, vão segurar a criança, sentem uma massa endurecida no abdômen, principalmente em flancos, e que levam muitas vezes a procurar um serviço médico. Ele tem como uma característica, ele pode estar relacionado com algumas síndromes genéticas, e além disso, pode haver uma outra manifestação dessa alteração genética, que é a hipertensão. A hipertensão arterial também pode estar associada ao tumor de Wilms. Existe um gene supressor desse tumor, que é o WT1. O WT1, ele é um gene que ele é associado à elaboração, ao desenvolvimento do aparelho urinário, e toda vez que você tem um acometimento, uma alteração genética desse gene, uma variante patogênica desse gene, mais de 70%, 80% estão relacionados ao aparecimento e desenvolvimento do tumor de Wilms. Outras características que a gente consegue ver na criança, elas também estão associadas ao tumor, como por exemplo a hemipertrofia, ou seja, pacientes, crianças que têm todo um lado, seja direito ou esquerdo, maiores do que o outro lado, ou seja, uma perna maior, uma parte da face um pouco maior, o tórax maior do que o outro lado, a aniridia, ou seja, pacientes que têm alteração da íris, a avaliação oftalmológica pode confirmar isso, e crianças que podem ter também hermafroditismo, ou seja, uma alteração dos órgãos genitais, onde pode haver uma ambiguidade também em termos de definição de sexo, também estão relacionados ao aparecimento do tumor de Wilms. O diagnóstico do tumor de Wilms, ele pode ser feito pelo oncologista e envolve a realização de uma série de exames, inclusive envolvendo o estadiamento, para ver se há invasão de grandes vasos, como veia cava, com formação de trombo, avaliação se existe o tumor não somente no rim original, mas no rim contralateral. E os pilares do tratamento do tumor de Wilms são a cirurgia e a quimioterapia. Muitas vezes o paciente ele é nefrectomizado, ou seja, é retirado um rim da criança e a criança fica com um outro rim, mas devido às próprias características do tumor e talvez da variante patogênica também tem um papel nisso, o paciente ele pode manter hipertensão mesmo sendo considerado curado do tumor de Wilms, e uma vez que seja retirado esse rim, o outro rim que fica, o contralateral, ele também pode passar
por um excesso de trabalho, né? Ou seja, ele tem que fazer o trabalho dele e pelo rim que foi embora. Isso pode resultar em algumas coisas ao longo do tempo, como perda de proteína na urina, como perda da função renal progressivamente, e é por isso que a criança, mesmo que considerada curada do tumor de Wilms, ela deve ser seguida pelo nefropediatra e fazer esse acompanhamento ao longo da vida.